paz seja convosco, meu amado irmão. É muita alegria estarmos mais um episódio da série VUT. E o objetivo desta série é nós estarmos olhando para a palavra e vendo textos, relatos, ou mesmo históricos ou proféticos sobre acontecimentos do fim dos tempos. O que a palavra nos ensina, o que a palavra tem a nos dizer sobre todas essas questões nos dias de hoje. É importante nós entendermos, nós estarmos recebendo essa palavra e estarmos confortando uns aos outros com essa palavra. Esse é o objetivo. Nós estávamos falando no episódio anterior sobre a recompensa e há um desdobramento sobre a recompensa. Eu quero falar hoje então sobre uma coroa incorruptível. E o texto de hoje está em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24, que eu quero estar lendo aí para os irmãos. A palavra de Deus nos diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar o prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Meu amado irmão, nós vemos aqui que há um texto tremendo da parte do Senhor. E nós precisamos que o Espírito Santo venha nos ajudar. Vamos então orar neste momento, pedir que o Senhor venha estar nos ensinando, nos mostrando, liberando a sua palavra nos nossos corações. Senhor, agradecemos por esta oportunidade, estarmos diante de Ti. Quero, Senhor, pedir, Senhor, que através do Espírito Santo, que é o que convence, seja liberando nos nossos corações, abençoando os nossos irmãos que estão conosco neste momento. Eles também recebam essa iluminação, recebam este entendimento, que o maligno não venha roubar a semente, mas que venhamos ser alimentados. Assim agradecemos. Amém. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele faz uma comparação de a vida cristã como uma corrida. Nós vemos que o atleta ele tem uma vida diferenciada. Nem tudo que o atleta ele quer, ele pode fazer. Nós vemos que ele não pode comer qualquer coisa, ele não pode participar de qualquer evento, ele não pode estar em qualquer lugar, porque ele precisa se resguardar. Quando olhamos para isso, nós conseguimos enxergar na nossa vida cristã por causa do objetivo maior, que é estar com Cristo. Então nós podemos concluir que algumas privações elas nos ajudam. No entanto, essas privações elas são para agradar o Senhor, são privações na carne. Na verdade, tudo aquilo que a Bíblia diz que uma abnegação, ou eu faço ou deixo de fazer por amor a Cristo, no momento em que eu vou tendo comunhão com Ele, eu passo a não amar essas coisas, não querer tanto essas coisas, mas como o apóstolo Paulo ele diz, eu passo a ter agora um outro objetivo, um outro alvo. Quando eu começo a olhar para a eternidade, começo a olhar para as coisas que são futuras, as coisas que Deus reservou para nós, muitas coisas nesta terra não fazem sentido. Então nós vemos aqui que no texto, no versículo 24, aqui vocês podem ver que o apóstolo Paulo diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Ele estava se referindo ali naquela época, desde quando começou na Grécia, havia questões de competições, né? E eles competiam simplesmente pela glória humana, competiam por num determinado dia, determinado momento. Eles recebiam uma coroa de louros em volta da sua cabeça,
que era perecível, que acabava, não durava muito, e mesmo essa glória que era recebida num determinado dia, no outro dia, muitas vezes, as pessoas nem eram mais lembradas. Ele está dizendo que nós corremos por algo muito maior. E aqui diz no versículo 24 que só um ganhava o prêmio. A Bíblia diz que todos aqueles que vencerem, todos aqueles que permanecerem, serão vencedores. E aqui ele então traz esse contraponto. Portanto, corram para vencer. O objetivo de nós estarmos nesta vida é receber o que Jesus fez por nós através da cruz de Cristo, nos trazendo a salvação, e nós estarmos então lutando contra tudo aquilo, o que a Bíblia chama que se levanta contra Deus, ou é o objeto de adoração, tudo aquilo que se põe como uma barreira. Eu tenho que lutar. E essas coisas, elas estão presentes na minha vida, ao meu redor, diante das coisas deste mundo, como, podemos dizer assim, como um peso que o atleta não pode carregar. Nós vemos que ele tem que se desvencilhar dessas coisas. No versículo 25 diz que o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Isso é bem interessante, meu irmão, porque o atleta que não é disciplinado, ele não consegue ter desempenho. O atleta que não é disciplinado, ele não consegue ter o seu objetivo. Nós vemos muitas vezes em competições que há um desajuste e muitos precisam então, durante a competição, estar organizando os seus exercícios, os seus afazeres, precisam estar prestando atenção naquilo que eles estão colocando os seus olhos, para que eles possam então chegar no objetivo final, que é ter a concentração, ou mesmo ali todo o trabalho ali que ele fez no seu corpo, para que ele possa ter o desempenho. Assim também, a Bíblia diz que o novo homem, quando ele foi concebido através do Espírito Santo, ele recebe esse corpo espiritual e durante esse período de competição, podemos dizer assim, que estamos nessa vida, nós temos que trabalhar este corpo espiritual, desenvolver o corpo espiritual, fortalecer o corpo espiritual, para que ele tenha um bom desempenho, para que ele possa chegar no objetivo. E a Bíblia diz que aquele que permanecer até o final, esse com certeza será salvo. O que é permanecer até o final? Se eu morrer, que eu venha morrer em Cristo. Ou se eu estiver vivo no grande dia, que eu venha estar esperando o Senhor ou o noivo que virá buscar a sua igreja, que virá buscar a sua noiva. Então nós vemos aqui que no versículo 25 diz que ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Mas nós, porém, olha o que ele diz, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. O que é lutar como quem dá golpes no ar? Ele não seria um esforço que não serve para nada, porque quem dá golpes no ar não está propriamente dito lutando contra o inimigo. Nós vemos aqui que ele não corre sem esse objetivo, ele não dá esse esforço desnecessário, pelo contrário, ele coloca aqui que ele disciplina o seu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. O que ele está colocando? Que muitas vezes nós, como exemplo, nós estamos como aqueles que ensinam a outros, e eu não estou aqui colocando somente aqueles que são líderes, mas até todos, até o membro da igreja, ele tem essa responsabilidade, ele tem um círculo de pessoas que ele é referência. Então ele fala aqui que ele luta contra o seu próprio corpo. Nós vemos aqui que a carne, ela é pecaminosa, o nosso coração ele é enganoso. Então ele traz essa referência, essa alusão aqui, dizendo que ele disciplina o seu corpo, ele faz todo um trabalho para que no final, ele que muitas vezes ensinou, mostrou, para que ele não seja desqualificado.
porque a carne ela pode comprometer, né, a minha caminhada, o meu coração ela pode me comprometer, a mente, que muitas vezes o diabo ele traz os dardos inflamados, pode comprometer. Por isso eu preciso treinar o meu corpo espiritual, e esse treinamento tem a ver com a oração, tem a ver com a leitura da palavra, esse treinamento tem a ver com o meditar. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele traz esse comparativo do preparativo do atleta, e assim também como eu tenho que fazer na minha vida, olhando para o alvo, trabalhando no meu corpo espiritual, mas também de olho no meu corpo carnal, porque aqui também há uma essência caída, ou o velho homem sempre quer tomar lugar, quer tomar conta de tudo, e isso pode fazer com que eu venha declinar ou não chegar no objetivo, que é no final da corrida, eu estar ali entre os primeiros. E a Bíblia diz que todos aqueles que permanecerem, né, uma corrida bem diferente de hoje, né, as pessoas correm para receber um prêmio, e no texto de hoje diz que somente um era o vencedor, mas aquele que corre por Cristo sabe que no dia que terminar o prazo da corrida e você estiver lutando, correndo, se esforçando ali para estar com o foco, o propósito, olhando para frente, você será o grande vencedor. Amém, meu irmão? Eu quero trazer mais um texto para você neste episódio, que está em Filipenses. Também ele traz essa questão do comparativo da corrida, do esforço. Olha o que diz a palavra de Deus. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei ou que já alcancei a perfeição. Mas ele diz o seguinte, olha, eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. O apóstolo Paulo ele estava dizendo assim, olha, eu não digo que já conquistei. Aqui também nesse texto fala de prosseguirmos para o alvo. Nós vemos que o Espírito Santo ele veio com o propósito de nos aperfeiçoar. O objetivo é nós estarmos suscetíveis ao Espírito, estarmos permitindo que Ele trabalhe, que Ele faça, que Ele coloque o caráter de Cristo em nós. Diante disso, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu não estou dizendo que já obtive tudo isso, mas que já alcancei a perfeição. Mas ele diz, eu prossigo para conquistar essa perfeição, para a qual Jesus Cristo me conquistou. O objetivo de Jesus, além de nos resgatar, o resgate foi o início, mas Jesus ele nos resgata, ele nos dá vestes, ele nos coloca agora numa nova vida, com o objetivo de nós estarmos a cada dia nos aperfeiçoando, ou que aqui a palavra significa esse aperfeiçoamento, buscar sempre a santidade. A santidade significa eu lutar contra o pecado, eu não permitir iniquidades na minha vida. O que é iniquidade? A iniquidade é um pecado que eu acho que é normal, ou se todo mundo faz, ele também é presente na minha vida, é algo que eu já me acostumei com aquilo. Nós não podemos nos acostumar com o pecado, nós temos que lutar sempre contra tudo isso. E aí então, na continuação desse versículo, desse texto, versículo 13, ele diz, não irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. Olha o que ele está dizendo. Ele fala que há uma concentração da sua vida, de um esforço nisso. Sabe, todos os dias nós temos que nos esforçar. Todos os dias nós temos que lutar. Sabe, se um momento sequer, com certeza você já experimentou isso, no momento que você baixou a guarda, no momento em que você deixou de lutar, no momento que muitas vezes a carne ela tomou conta, e aí você se pegou, né, em meio a algo e você se lamentou por isso, e novamente às vezes você tem que chegar diante do Senhor, e realmente a Bíblia fala sobre o arrependimento, e o pecado ele tem que ser apenas um acidente nas nossas vidas. Então se há algo que está tão presente, se há algo que está enraizado,
nós precisamos pedir ajuda ao Senhor, nós precisamos realmente lutar, lançar fora, porque isso é um peso que nós não podemos carregar. Jesus Cristo, Ele já livrou de todo esse peso na cruz. Então o apóstolo Paulo, ele começa trazendo uma seguinte colocação. Ele diz assim: esquecendo-se do passado e olhando para o que está adiante. Se eu sou agora lavado, redimido, se eu agora sou um novo homem, eu não tenho que mais olhar para trás. Porque Jesus, ele fez um pacto comigo. Ele diz: olha, agora eu faço uma nova aliança. Significa, vamos olhar a partir de agora, daquele momento que eu recebi Jesus, para frente. Esquecendo-se do passado e olhando para o que está adiante. O que está adiante de mim? Aquilo que Jesus propôs. Jesus abriu um caminho. Jesus, ele criou meios para que eu não morresse, eu não perecesse no inferno. Então eu prossigo para o final da corrida. Eu tenho que entender que todos estão correndo, mas aqueles que estão em Cristo, eles com certeza têm a grande oportunidade, a grande chance de, quando terminar o tempo, qual é o prazo dessa corrida? Pode ser o prazo da minha própria vida, que se finda, e a Bíblia nos relata que ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois o dia do juízo. Então eu tenho que escolher ou fazer as coisas como se fosse hoje. Eu não posso deixar nada para amanhã, eu tenho que resolver as coisas hoje, eu tenho que buscar o Senhor hoje. Então, diante disso, olhando para a tudo isso que está acontecendo, eu tenho que prosseguir. E quando essa corrida terminar, se pode ser que seja o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja, eu tenho que estar lutando. Imagine, Jesus vem buscar a sua igreja e aquele que está correndo, na expressão desse exemplo que foi usado hoje, ele desistiu, ele abandonou, ele não aguentou. A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele servo que, quando o seu Senhor retornar, ou encontrar servindo. Ou, se nós trouxermos para o contexto desse exemplo de hoje, bem-aventurado seria aquele que, quando terminar a corrida, e essa corrida ela é interessante, é uma corrida que se dá por tempo. Eu tenho que, quando encerrar o tempo, estar correndo. Quando encerrar o tempo, eu tenho que estar com os olhos voltados para o alvo. Significa que, se eu perecer, eu tinha que estar lutando, como Paulo ele diz: olha, eu combati o bom combate e guardei a fé. Ou, se Jesus voltar neste dia, eu venho estar ali lutando, correndo essa corrida. E aí então eu vou receber essa coroa que é incorruptível. Aqui fala que, esquecendo-se do passado e olhando para o que está diante de ti. Ele, no versículo 14, ele diz: prossigo para o final desta corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Deus está nos chamando. Na verdade, Deus, ele quer que você corra essa corrida. A parte de Jesus for ter vindo em carne. Ele se manifestou entre nós, ele veio em carne. Ele cumpriu aqui um propósito. Ele morreu a morte de cruz e ressuscitou. Essa foi a parte que Jesus fez, a parte mais difícil. A partir de então, ele nos chama. A partir de então, ele nos chama para correr uma corrida que vai durar toda a nossa vida. E aquele que estiver correndo, lutando, ali perseverando, olhando para o alvo, esse é o que vai receber a coroa. Amém, meu irmão? Quero trazer mais um texto para nós estarmos encerrando esse assunto. O texto está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Olha o que a palavra nos fala. Todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, o texto diz que nós estávamos mortos e, por causa de Jesus, nós renascemos. Então, uma vez renascidos, olha o que diz aqui: agora temos uma viva esperança. Antes nós não tínhamos esperança. Eu queria que você entendesse isso.
Sem Jesus nós não tínhamos esperança. Nós tínhamos uma vida que iria terminar como os louros perecíveis. A glória humana que tem prazo de validade. Mas agora não, nós temos uma viva esperança. Olha o que diz aqui na continuação no versículo 4. E uma herança imperecível. Aquilo que Deus tem para te dar. Aquilo que Jesus conquistou para você. Ninguém pode te tirar. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, mas nós podemos desistir. Essa fala desta herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para você no céu. Há algo guardado para você, meu irmão. Você precisa então guardar a carreira. Você precisa olhar para o alto. Por isso você precisa se levantar neste dia. Deus está liberando essa palavra. No versículo 5 diz: por meio da fé que você tem, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Os últimos tempos vai revelar aqui essa salvação. A Bíblia diz que haverá uma grande multidão. A Bíblia diz que Deus ele quis e que tivesse pessoas numa eternidade, por isso que ele enviou Jesus. E você então está convocado para correr essa corrida até o final. E a Bíblia diz aqui no versículo 5 que por meio da fé que você tem, a fé em Cristo, a fé te protege, a fé te guarda. Essa fé que você tem em Deus te faz continuar, faz se levantar a cada manhã. Essa fé que você tem em Deus faz você não se abalar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Você não pode deixar se abalar. E essa salvação ela vai ser revelada. E aqui no versículo 6 diz: portanto, alegre-se com isto. Meu irmão, quero chamar a sua atenção para o que a palavra está dizendo nesse momento. Está dizendo: alegrem-se com isso. Você precisa estar alegre. Há muita insatisfação, muita tristeza. Eu sei que olhando para as coisas da terra, às vezes as coisas que não estão dando certo, as coisas que eu não consigo, as coisas que não estão acontecendo, aí isso gera tristeza, mas você precisa lembrar e olhar para a eternidade, porque Romanos 8:32 disse: se Deus deu Jesus para que você pudesse ter vida eterna, Ele já deu o melhor, que são as outras coisas. Então, diante das incertezas, das coisas que estão acontecendo, creia, Deus está cuidando de você, mas você precisa olhar mais além. É isso que a palavra está dizendo. Você precisa se alegrar, porque você já recebeu tudo. Deus já te deu a salvação. Deus já te deu. Você só precisa continuar caminhando, perseverando. Mas a Bíblia diz que muitos vão declinar, muitos vão apostatar, muitos não vão conseguir aguentar. Mas aguente firme, meu irmão. Aguente firme, não perca a corrida no finalzinho. É como se nós já estivéssemos apontando a linha de chegada. É só esperar mais um pouquinho. Jesus já está às portas. Aguenta firme, vai valer a pena. Com certeza vai valer a pena. E aqui fala no versículo 7... E aqui no versículo 6, portanto, alegre-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Olha o que está dizendo. E elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Esses últimos tempos vai mostrar aqueles que têm uma fé autêntica. Aqui diz que como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. Ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Sabe, todas essas coisas que às vezes acontecem, porque o ser humano às vezes ele quer que tudo seja bom, tudo seja que não tenha nada de problema, nada de dificuldade, mas Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, e nós encontramos na Bíblia o objetivo de tudo isso. Claro que Deus ele não libera o caos nem o mal, mas o objetivo de tudo isso é aperfeiçoamento, é forjar. Aqui diz assim como o fogo purifica o ouro, assim também a sua fé está sendo experimentada. É nas adversidades que eu realmente consigo ver aonde eu estou firmado. É quando as coisas não dão certo
que realmente eu vejo se eu estou perseverando a cada dia, se realmente eu estou com o olho em Deus, no alvo, exatamente dessa forma. Então nós temos que olhar para tudo isso. Deus está nos preparando, porque Ele não quer que nós venhamos perecer. Se nós vemos que até a nossa fé, até a fé, Deus Ele trabalha para que nós venhamos ser fortalecidos. Isso demonstra um amor tão grande. Ele nos prepara, Ele nos ajuda, Ele nos guarda, Ele nos abençoa, Ele trata de nós, Ele cuida de nós, mas Ele aproveita pequenos detalhes, às vezes um pouquinho a mais que a bênção demora para chegar. Ele está te ajudando na sua fé. Às vezes um pouquinho mais ou um não momentâneo que Deus dá é para fortalecer a sua fé, mas Ele está cuidando de você, pode ter certeza. E você olhar para a sua vida, você vê que Ele nunca te abandonou, nunca te deixou. Às vezes não veio na hora que você quis, mas veio. Isso Deus, nesses intervalos, Deus trabalha a sua fé. Nesses intervalos, Deus te fortalece para que você possa aguentar mais um pouquinho, para que você possa permanecer até o final dessa corrida. Por isso, meu irmão, não retroceda, porque essa coroa incorruptível, ela está aguardando você. A traça não pode destruir, o mundo não pode destruir esse tesouro eterno que está em Cristo Jesus. E aquele que está no Senhor, esse tem vida e vida com abundância. Amém, meu irmão? Um grande abraço para você. E nos vemos no próximo episódio da série VUD, Vivendo os Últimos Tempos. Deus abençoe.